1 de João 2:14, como base introdutória da minha palavra, minha gratidão ao pastor Posidônio pela bênção, pela autorização, por estar aqui intercedendo por nós na minha retaguarda. 1 de João 2,14 diz: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Podeis assentar. Nessa noite feliz e marcante para as nossas vidas, nesse terceiro pré-congresso, eu quero tomar posse do versículo de Hebreus 7:7, que diz que o maior é quem abençoa o menor, e quero parafrasear o apóstolo João, no versículo já mencionado, e dizer a esses jovens: querida juventude, eu estou aqui para vos abençoar porque vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vocês já venceram o maligno, e têm os vossos nomes escritos no livro da vida, e estão aguardando a volta de Jesus. Eu quero trazer uma palavra para a nossa reflexão, com base nas palavras do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, dita em 1 Coríntios 13:11. E ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, e acabei com as coisas de menino. Na tradução da Bíblia Viva diz: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância, e agora eu deixei as coisas de criança. Obreiros, pastores queridos, quero lhes cumprimentar pela forma que os senhores me ajudaram a acolher hoje a nossa juventude aqui no Templo Central. Mas quero lhes fazer uma recomendação básica, que seja a marca do nosso encontro no culto de hoje. Não queiram misturar as fases da vida. Não queiram misturar as fases que o próprio Deus estabeleceu para nós vivermos. Quero ainda traduzir isso com mais clareza: não cobre do jovem uma conta além do valor devido. Juventude, adolescência são fases da vida, são momentos especiais onde tudo é diferente. A fala é diferente, o pensamento é diferente, o raciocínio lógico é diferente. E como é que nós, obreiros, maduros, vamos querer cobrar igualdade entre um jovem desse século, e eu estou falando aqui com os adolescentes e jovens de até 21 anos, e já são desse século, com uma pessoa do século passado? É claro que as vestimentas serão diferentes, é natural que o comportamento seja diferente. Quem não notou que tinha diferença no Templo Central essa noite? Quem não notou que tinha alguma coisa diferente acontecendo aqui essa noite? A visão de mundo é diferente, porque nós vamos encontrar diferenças culturais, diferenças intelectuais,
E nós não podemos cobrar igualdade aonde está visível e patente as diferenças diante de nós. Queridos, cobrar isso é um absurdo, é hipocrisia e muitas vezes é inveja, revolta de pessoas frustradas. Pastor Joás, e por que é que o senhor está dizendo isso? Porque tenho visto e ouvido cobranças indevidas acerca da juventude. Porque tenho ouvido reclamações que não são concernentes. E eu precisava reunir a igreja, obreiros, juventude, famílias, para nós dizermos isso aqui em claro e bom som, que isso é o cúmulo da insensatez. Que tem obreiros que nunca vai a um culto, a uma programação de jovens. Quando a gente convida e coloca o banner, ele já diz: hoje eu vou tirar folga, hoje eu nem vou na igreja. E no dia que vem, é para exortar e maltratar a juventude. Foi por isso que eu vos chamei aqui, para vos abençoar e lhes dizer que Jesus vos ama e eu vos amo também, e que vocês são responsáveis por estar trazendo novidades de vida a esta cidade e a essa igreja. Ei, você já foi jovem, obreiro? Você já foi jovem, pastor? Lembra de você? Eu acho extraordinário a expressão de William Shakespeare, quando ele diz que o velho desconfia do jovem porque já foi jovem. Mas eu aqui estou para abençoar a juventude, porque eu já fui jovem e muitas vezes fui cobrado, exortado, me cobraram uma conta que eu não devia, fizeram comigo o que não podia ser feito, mas Deus teve misericórdia de mim, me colocou numa posição de destaque e hoje eu posso chamar a juventude para lhes abençoar, abençoar a sua vida, abençoar os seus projetos, abençoar os seus estudos, porque tais obreiros são como os escribas e fariseus. E olha o que Jesus falou para eles através de Mateus no Evangelho, escrito no capítulo 23, versos 1 em diante. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, e todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e colocam nos ombros dos homens, quando ele mesmo não consegue mover sequer com um dedo. Queridos, o nome disso é covardia. Por que o senhor está dizendo isso, pastor Joás? Porque jovem não tem microfone e nem posição ministerial para se proteger e se defender. Porque jovem vem para cá para obedecer. E a gente muitas vezes não diz o que tem que ser feito e ainda cobra quando eles fazem. Primeiro por isso. Segundo, porque eu atrapalhar a caminhada de vocês é pecado. A minha Bíblia diz: ai de quem atrapalhar um pequenino do Senhor. Ai de quem fizer um desses pequeninos que crê em mim perder a sua fé. Seria melhor serem jogados no mar com uma pedra amarrada no pescoço, é o que diz Mateus 18:6. Quantos jovens já saíram da igreja magoados com obreiros? Quantos jovens já saíram da igreja por causa de uma palavra mal colocada? Por causa de um sentimento expressado na hora errada e de forma errada? Queridos, o nosso dever é ensinar, e ensinar com amor. A minha Bíblia diz: ensina a criança,
E eu posso fazer uma analogia e aplicar: ensina o jovem o caminho que deve andar e o jeito de se comportar, e quando ele crescer e se tornar adulto, não se desviará daquilo que aprendeu. E o maior ensino é o exemplo. Há um ditado chinês que diz que existem 3 coisas que devemos deixar para a posteridade. Primeiro é o exemplo, a segunda é o exemplo, a terceira é o exemplo outra vez. É muito fácil a gente cobrar dos outros aquilo que nós não praticamos. E no caso da juventude, é compreender que a vida é feita de fases. Esse negócio ele é tão sério, queridos, que tem obreiro implicando com os louvores da juventude. Queridos, louvores nos fazem ver e reviver momentos e emoções. É isso. E o sábio Salomão, escrevendo o Provérbio 20 e 21, ele diz que a beleza dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos está nas suas lembranças. O jovem vive o tempo de hoje, o jovem vive o modo de hoje, as emoções de hoje. O velho chora de saudade. Hinos, mensagens, usos e costumes aplicados às vezes, muitas vezes, no tempo da juventude dele. Eu estou dizendo aqui, jovem vive de sonhos futuros, e velho só conta o que foi, só vive do passado. Eu não gosto dos hinos de hoje. Claro, eles não falam a sua linguagem, não revive as tuas paixões, não revive as tuas emoções. Aí você quer que o jovem goste dos teus hinos? Os hinos antigos, que mexem com as tuas emoções e com os teus sentimentos, eles não dizem nada para a juventude. E que culpa eles têm? Qual é a culpa que o jovem tem de ter nascido agora? Ele está vivendo o tempo dele, as emoções dele, a música que toca no coração dele, a forma dele adorar. O importante é que ele está aqui adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Compreendam uma coisa: igreja precisa ter crianças, igreja precisa ter jovens e adolescentes. Triste é uma igreja sem essas promessas e sem essa esperança. Triste é um corpo ministerial já com sintomas de Alzheimer e mal de Parkinson, aí sim. E sem ter um plantel de sucessores. Sabe o que é que eu vejo aqui? É que se Jesus demorar um pouquinho mais, vai levantar novos obreiros, novos homens, novas mulheres, para continuar a obra do Senhor, levando a palavra da verdade a quem precisa. Pastor, mas os jovens vivem pecando, pastor. E nós, obreiros velhos, não pecamos não? E nós, obreiros antigos, não pecamos não? O grande problema é que, além dos pecados que eles e nós praticamos, ainda tem os que nós inventamos para eles. E aí tem gente anulando o sacrifício da graça, o sacrifício do Calvário, porque o jovem está vivendo a sua fase de juventude. Deixa ele viver. Na hora que crescer, vai deixar de pensar como menino e vai virar adulto e vai adorar a Deus da forma que Deus quer, do jeito que Deus preparar. Mas eles são mais vulneráveis, pastor. Eles estão mais expostos. Isso me serve de defesa para eles. E quem não está vulnerável? E quem não vive só e continua pecando, o que é que eu vou dizer para esse? Por que é que nós vamos cobrar apenas da juventude?
Acampamento de jovem vai ter mesmo uma bandeirinha, vai ter mesmo um futebol, vai ter mesmo um dominó, isso é próprio da juventude. Mas se o pastor chegar e tiver uma confusão, o pastor pode dirimir que todo mundo obedece. Se o pastor disser está na hora de parar, todo mundo vai parar e vai obedecer, porque aqui tem um povo especial, zeloso, de boas obras, aguardando a volta do Senhor Jesus. Queridos, pecado não tem idade. Qual é a idade que eu paro de pecar? Que tal, ao invés de nós ficarmos inventando cobranças e leis excludentes, nós, obreiros, passarmos para dentro dos projetos da juventude da igreja? Que tal participar dos cultos deles e começar a entender que culto na direção da juventude, ele também é da igreja, e nós podemos ir lá, nós podemos contribuir, nós podemos ver de perto? Que tal ajudar nas programações e aconselharmos? Que tal nós sermos amigos da juventude? Por que não defendê-los como fez Paulo com Timóteo? Timóteo, meu filho, vem cá, ninguém despreze a tua mocidade. Seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Eu quero te ajudar, eu quero ser seu companheiro, confie em mim, eu já tenho mais experiência, posso te ajudar a dirimir os teus conflitos interiores. O problema é que ajudar poucos querem, cobrar é mais fácil e para alguns é até mais prazeroso. Pastor, mas os jovens estão namorando. É grande novidade. Que mal há nisso? Qual é o mal da juventude namorar? Tu também não namorou, não? Tu até casou, eu te vejo até com os meninos. Ué, que mal há nisso? Namorar, ficar noivo, casar é o caminho natural da juventude. É o caminho natural. Só não pode é queimar etapas, comer merenda antes do recreio, isso não pode. Mas se estudar, trabalhar e preparar o casamento, vai ser feliz, vai ser próspero, vai ajudar a igreja, vai ajudar a sociedade. Qual é o mal disso? Quem não pode ficar namorando é obreiro velho, sem dente, esse não pode mais. Mas a juventude é tempo de viver as fases da juventude. Pastor Joás, o senhor vai abrir mão dos usos e costumes da Assembleia de Deus? Jamais. Nós seremos a Assembleia de Deus até Jesus voltar e continuaremos sendo a Assembleia de Deus lá na glória. Agora é certo que mudanças serão feitas ao longo dos anos. Por quê, pastor Joás? Porque a verdade liberta, os tempos mudam, as mentes evoluem. Vocês estão lembrando que tomar banho com sabonete já foi pecado? Que andar de bicicleta já foi pecado? Vocês estão lembrando? Que ouvir rádio já foi pecado, combatido até com exclusão de crente? Televisão, estão lembrados? Como é que vai ficar pastor que excluiu o crente por causa disso? Nós vamos continuar defendendo a doutrina contra o pecado e as coisas que nos atrapalham, mas nós vamos ser sábios para discernir o tempo e a forma. Nossos jovens serão sempre ensinados a serem assembleanos e no tempo certo vão vivendo cada fase. Criança da Assembleia de Deus não deixa de ser criança, adolescente assembleano não deixa de ser adolescente, jovem assembleano não deixa de ser jovem, aí vai se tornando adulto assembleano, obreiro, homem e mulher de Deus na casa do Senhor, e vem contando a sua história, dando o seu testemunho, ganhando vidas para Jesus, ensinando a família a caminhar nos caminhos santos do Senhor. Quem é que apostava em mim, pastor Posidônio? Quem é que apostava no Joás?
Quem é que apostava no Fagner, que é o nosso líder de mocidade? Quem é, pastor Lucas, que apostava em você? Quem era Diógenes, que apostava em você? Quem era que apostava em você, Tayaná? Mas Deus vai escrevendo a nossa história, Deus vai escrevendo a nossa história, Deus vai construindo os espaços, preparando e nos dando vitória, e no tempo certo as coisas acontecem, porque nós estamos nos planos de Deus. Vamos valorizar, aperfeiçoar a nossa juventude, vamos valorizar a nossa igreja da esperança, vamos motivar, incentivar, valorizar, encorajar a nossa juventude. Foi isso que Paulo recomendou a Tito: encoraje os jovens a serem prudentes, encoraje os jovens a serem sábios, encoraje os jovens a serem moderados. E esse é o nosso papel de obreiros na casa do Senhor: encorajar, preparar a nossa juventude para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E eu termino a minha palavra nessa noite com os seguintes conselhos para a juventude. O primeiro conselho que eu quero dar para a juventude: para o sucesso material só há 2 pilares: escola e trabalho. Estude, se prepare, e na hora certa arrume o trabalho que vai transformar a sua vida, vai resgatar a sua família, vai te dar dignidade, mas o caminho é escola e trabalho. Por fim, quero usar as palavras do sábio Salomão em Eclesiastes 11:9: alegre-se, jovem, na tua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da juventude, siga por onde o teu coração mandar, até onde a tua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus te trará a julgamento. Ande e sonhe os sonhos mais altos, mas saiba que haverá o dia de encontrar com o Senhor. Aqui eu vejo que foi inaugurado o princípio da liberdade vigiada. Seja feliz, sonhe, voe alto, mas saiba que haverá o dia da prestação de contas diante de Deus. Jovem que sabe onde quer chegar, não cai nas ciladas da mulher de Potifar. Sigam o exemplo de José do Egito. Pastor Joás, o que temos nós a ver com José, ou no que nós parecemos com ele? Eu vou te dar aqui algumas semelhanças. José não foi compreendido por sua família. Jovem, você precisa vencer as incompreensões que começam dentro de casa. José foi odiado, invejado por seus irmãos. Muitas vezes, o problema a ser vencido, ele está em casa, muitas vezes dentro da igreja. Mas você é forte, tu já venceu o maligno, a palavra do Senhor já está no teu coração. Vença a inveja em casa e na igreja, se for preciso. A vida impôs a José mudanças bruscas, de filho mimado de Jacó a escravo na casa de Potifar. Não desanime quando vier as lutas. As lutas podem vir, momentos difíceis podem acontecer na tua vida, mas te prepara para a grande vitória que Deus vai colocar em tuas mãos. Às vezes nós não compreendemos por que estamos passando determinadas lutas. Eu era tão mimado por minha mãe e por meu pai, agora para alcançar um espaço na igreja está tão difícil. Agora, para alcançar o meu espaço no ministério, está havendo impedimento. Não desanime quando vierem as lutas. Se prepare para o novo de Deus na tua vida. José cresceu na vida de repente. Foi levado da prisão para o trono.
aí começa a enfrentar a tentação do orgulho e da vaidade, do sucesso imediato. Saiba se comportar quando a vida sorri para você. Se você for um jovem promissor, será um adulto servidor. Quando a vida te oferecer oportunidades, saiba se comportar e agradecer a Deus. Quando você pedir um casamento e o Senhor te atender, não se desvie na cerimônia. Não dê cerveja e uísque para os convidados. Aproveite a oportunidade para dizer que Jesus é bom e realiza sonhos e transforma vidas. Pastor, e o que é que eu faço com esses que me perseguem agora? A vida pode lhe dar a chance de se vingar de alguém. José teve seus irmãos nas mãos, aquele que odiou, aquele que invejou, aquele que vendeu, aquele que quis matar. José teve eles nas mãos. Mas José pagou o mal com o bem. É assim que você deve fazer. Com aquele que te persegue, ore por ele. Quem vence para se vingar não é digno da vitória. Lembre-se que Deus é que é o nosso vingador. Eu acho lindo os versos que dizem: seja como o sândalo que perfuma o machado que o corta. Jovem que quer crescer na vida, vai aprendendo a perdoar, vai aprendendo a ver que muitas vezes aquela pessoa que não te compreende tem N motivos, está revoltado, está depressivo, está pensando em morrer, está com problemas, casou mal, deu errado na vida, e você vai dizendo: Senhor, me desvia dessas coisas, me dá um melhor emprego, arruma o meu cônjuge, prepara a minha família, me dá a educação, me dá meio de sobrevivência, e vai desviando desses obstáculos do caminho. Por fim, coloque-se de pé. Eu vou dar para vocês aqui mais um conselho final. Não se preocupe em queimar as etapas da vida. Viva a sua juventude na plenitude. Estude enquanto tem papai e mamãe para bancar. Estude. Pastor, já sou eu quem está bancando as minhas despesas. Continue assim. Trabalhe duro. Ore a Deus para lhe dar o casamento dos teus sonhos. Peça a bênção direcionada. Deus, quando pediu Isaac para Abraão, ele diz: me dá o teu filho Isaac, aquele que tu ama, para que Abraão não fosse entregar o Ismaelzinho. Me dê o Isaac, aqui é teu dodói. Peça a bênção direcionada. Eu sempre digo que se eu fosse uma jovem mulher e fosse pedir um homem, eu invocava aquela marca antiga de trator, o CBT. Eu queria um jovem CBT, crente, bonito e trabalhador. Mas olhe, seja responsável pelas tuas escolhas, foi o que você aprendeu. Sonhe, viva, sonhe alto, voe segundo o teu coração. Mas lembre-se que você responderá pelas tuas escolhas. Não precipite. Quando você entregar um projeto na mão de Deus, não queira ajudar Deus, que Deus não precisa da tua ajuda para te abençoar. E Ele diz essa noite: sou eu quem sei os planos que eu tenho para você, planos de bem e não de mal. Nada de queimar etapa. Guarda o que tu tens. Jovem, adolescente, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Virão até você propostas satânicas dos filhos de Belial para tirar você do caminho da felicidade. Diga não ao pecado, diga: eu aprendi a esperar. Quantos têm coragem de repetir? Eu aprendi a esperar. Antigamente o diabo vinha disfarçado. Agora o diabo está chamando você para ficar. Já notaram isso, juventude? Não tem uns caras chamando para ficar? Como é que eu estou trabalhando para ir para o céu e vou aceitar uma proposta para eu ficar?
Quando o diabo vier com um sapatinho de algodão chamando para ficar, diga: não, eu estou há muito tempo esperando a volta de Jesus, eu vou subir, eu não vou ficar, eu vou subir. Cuidado, muito cuidado, para não queimar as etapas e tudo ficar mais difícil. Pergunte para quem teve um filho na adolescência o tanto que é difícil para trabalhar, estudar e para arrumar a vida. Sabe aquelas pessoas que chegam na igreja assim, que você, do jeito que você não quer chegar? Já viu que tem 2 tipos de chegar na igreja? Deve ter mais, mas vou falar só de 2. Já viu que tem gente que chega bem alinhadinho, cabelo penteado, a roupinha bem arrumadinha, que veio num carro com ar-condicionado? Aquilo é fruto de quem estuda, se prepara e sabe esperar. Já notou aqueles que chega, a mulher brigando com o marido, ele suado, ela com o cabelo assanhado, o menino cortou o pé no raio da bicicleta, está virando o bicho? É de gente que queima etapa, não se prepara, casa sem poder, com quem não conhece, a coisa desanda, é uma luta para arrumar. Termino dizendo para você que você tem 2 chances de se dar bem na vida. Uma é quando nasceu filho de rico, ok. E a outra é quando casa. Se você nasceu filho de pobre, é destino, casar aí já é problema seu. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero que você tenha os melhores sonhos, eu quero que você tenha a melhor prosperidade, mas muitas coisas vai depender das tuas escolhas. Quando papai e mamãe manda você estudar, talvez não quer dizer a verdade para você, para não frustrar o marido ou a esposa, mas está dizendo assim: estuda para você não ser igual a mamãe, estuda para você não ser igual ao papai. Você não tem mais desculpa para dizer que é um analfabeto digital, um analfabeto de conhecimento. Você não tem mais desculpa para isso. Estuda. Pastor, mas eu quero casar. Se ele te amar, ele vai esperar você se preparar e você vai esperar ele se preparar para vocês terem uma vida melhor. Ninguém tem pressa. Nós estamos aguardando a volta de Jesus, não precisa queimar etapa. Papai está pagando a minha escola, teu pai está pagando a tua, eu vou casar contigo para quê? Para nós não ter dinheiro nem para comprar mais a comida dia de domingo? Sabe aquela lâmpadazinha que acende num passe de mágica, quando você toca assim no interruptor, aí clareia o quarto? Papai e mamãe pagam, e está cara a energia. Sabe aquele prato de lasanha que você fala: domingo eu quero lasanha, aí a lasanha, num passe de mágica, domingo está lá. Papai foi suar, a mamãe foi suar para colocar aquilo lá, e você vai abrir mão desse privilégio para pagar essa conta? Pastor, mas é o homem da minha vida. Se for, vai segurar, dá um tempinho, espera para te ver. Daqui a pouco o homem da tua vida vira o estrupício do teu caminho. Fala com quem casou, mas chama para conversar sério. Vem cá, no cantinho aqui, conversa comigo. Casamento é berço ou túmulo da felicidade? A escolha é sua. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe as tuas decisões.